Esses são Mídia Marcos aqui para na aula número 6 do nosso treinamento gratuito de social media, voltando depois de longas 3 semanas aqui para o nosso treinamento de social media. E na aula de hoje nós iremos falar sobre roadmap, ou sobre roteiro, que nada mais a gente vai entender como planejar as ações de campanhas de planejamento para as marcas ou para a nossa própria marca aqui. Essa aula é muito importante para que nós pensamos além do conteúdo. Marcos, como assim para que nós podemos pensar além do conteúdo? Primeiramente, para que a gente não fique só preso à criação de conteúdo de fato. Eu sei que ela é uma parte muito importante, mas essa parte de planejamento de ações, planejamento sobre aquele produto que vende mais em tal mês, entender qual é o mês que o cliente tem que ter uma campanha forte é muito importante. E eu trouxe nessa aula como a gente pode fazer isso através do Google Docs, sim, do Google Docs, e através também de documentos estratégicos, como o planejamento estratégico, que está dentro dessa aula aqui que eu vou mostrar para vocês, mas também está no link aqui embaixo da descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha lá para você que quer ter documentos personalizados para encantar os seus clientes. Dá uma olhadinha lá, beleza? Vou parar de falar aqui, vamos para a aula, que hoje a aula é boa pra caramba e melhor, rapidinho. Pois é, que nem eu falei na introdução, a gente vai entender um pouquinho sobre o roadmap, que nada mais é do que planejar as ações da sua marca ou da marca que você fechou com o seu cliente no decorrer do ano, no decorrer dos 6 meses que você fechou esse contrato com ele, ou no decorrer dos 3 meses que você fechou esse contrato com ele, ou se você preferir fazer isso para a sua marca de uma maneira mais pausada, vamos dizer assim, de uma maneira mais controlada, para os 3 meses da sua marca ou para os 6 meses da sua marca. E por que é importante a gente trabalhar isso de uma maneira bem clara, de uma maneira visual? Apesar de eu fazer isso de uma maneira escrita e te passar como eu faço de uma maneira escrita, eu vou te contar agora com essa aula bem didática e rápida. Hoje a aula vai ser mais rápida aqui no YouTube, tá bom? Então, roadmap para organizar as ações. E aqui vamos à definição de roadmap. O que é roadmap, Marcos? Eu trouxe 3 definições para vocês aqui. A primeira, e a mais simples de todas, eu acho que já praticamente explica tudo que você precisa fazer, que é o roteiro, tá? Na tradução literária do que é roadmap, é um roteiro. E aí, a definição do Google, que é uma ferramenta visual que funciona como mapa para guiar equipes ao longo de um projeto. Aqui é uma visão muito mais empresarial, muito mais visão de agência. E o meu significado, o que eu gosto de falar, que é o caminho das ações de uma marca. Porque nada mais é do que isso, né? Então a gente sabe que se a gente pegar roteiro e o caminho das ações de uma marca, isso aqui dá o nome de um curso, hein? Isso aqui dá o nome de um curso, muito bem visto. Então a gente já sabe muito bem como que a gente vai fazer esse roadmap. Então agora que você já entendeu o significado de roadmap, a gente vai ver como é que eu faço na prática, tá? Tô mudando aqui para o Google Docs. Marcos, você usa o Google Docs para fazer roadmap? Gente, lembra que eu sempre simplifico tudo que eu posso para fazer as minhas coisas. Até porque eu tenho essa empresa desde 2019 e eu faço tudo sozinho. Então eu preciso ter as coisas muito mais fáceis para que eu possa ter o entendimento e para que eu possa tocar essa empresa. E falo para você que isso é muito mais efetivo do que você ter muitas coisas, muitos gestores, muitos canais de comunicação para falar com as outras pessoas ou para falar com seus clientes, porque isso deixa muito mais dinâmico o seu dia a dia. E por que é importante eu trazer aqui o Roadmap 2023? Esse aqui é o do Social Media Marcos. Claro que não é original, eu trouxe algumas coisas, mas para a gente ir construindo aqui para você entender como que eu faço. Você já deve perceber que eu coloquei aqui os meses, que nada mais é do que o plano anual. Aqui embaixo tem o planejamento 2023, ali já é o original mesmo, esse aqui é da parte que eu não vou mostrar para vocês aqui agora. A aula de planejamento estratégico eu já fiz para vocês lá atrás, então aqui a gente só vai trabalhar mais essa questão de roadmap mesmo. E você pode perceber então que eu trabalho de trás para frente. Por quê, Marcos? Porque sempre quando eu começo a fazer alguma coisa aqui em janeiro desse ano, significa que eu já tive um roadmap do ano passado e eu já sei muito bem como é a forma eu vou trabalhar o ano que vem. E por que eu quero trazer isso para vocês? Porque eu já quero que fique muito bem claro que quando você chega em dezembro, todos os canais de mídia que você tiver da sua empresa, da empresa dos seus clientes, já precisam ter, se for ter, tá? A campanha de brand para 2024, isso aqui já é meu, já é um preciosismo meu, que eu vou ter, né? O planejamento do YouTube, o planejamento do Instagram 2024, o planejamento do TikTok, o planejamento do LinkedIn, definição da nova identidade e o planejamento podcast 2024. Esse aqui é o planejamento das mídias do Marcos, do Social Media Marcos, porque eu realmente vou fazer isso em dezembro desse ano. Mas quando eu estiver em novembro, você pode perceber que quando eu estiver em novembro, já tem que estar tudo definido. O planejamento já tem que estar pronto no planejamento do YouTube. Que é isso que eu faço aqui em novembro. Planejamento de dezembro, planejamento de dezembro, mas eu posso colocar até aqui mesmo o planejamento de 2024. Eu já posso fazer tudo em dezembro, caso eu já tenha vontade de fazer.
Por que eu sempre coloco um mês antes para fazer as coisas? Que você tá vendo aqui. Porque tudo que se você vai fazer em marketing e publicidade, você precisa ter um tempo hábil de 1 mês. Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade e levo para minha vida e espero que você leve para sua vida também, como social media, como profissional de marketing. Tudo que você faz em cima da hora, sempre vai dar alguma coisa errado, sempre vai esquecer alguma coisa. Quando a gente já faz com antecedência, a gente sempre tem que fazer uma coisinha ou outra, né? Mas como a gente faz com um mês de antecedência ou faz com tempo de antecedência, a gente consegue ter um controle maior sobre os riscos e erros que podem acontecer. E aqui, que nem você viu, eu já deixo tudo bem pensado, porque quando eu chegar aqui em novembro, ou quando eu quiser, por exemplo, imaginei a gente agora tá no mês de maio, né? Então a gente tá gravando esse vídeo dia 23 de maio. Quando eu chegar aqui e falar, em maio, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer em dezembro. Então significa que eu já posso ter as ideias aqui já pro mês que vem. E se eu quiser já fazer isso aqui, ó, em setembro, então já tem que ter as ideias para final do ano. Eu posso colocar aqui, ó, separar tempo para ter ideias de planejamento para novembro. Entre outras coisas. Repara que eu coloquei aqui, separar tempo para ter ideias de planejamento. Aqui a gente não vai ter mais ideias de conteúdo. As ideias de conteúdo você vai colocar lá no seu banco de ideias. Que nem a gente já colocou, que nem eu já falei para vocês aqui que é necessário você ter. Você sempre vai colocar no seu banco de ideias as ideias de conteúdo. No roadmap você vai colocar as ideias de campanhas, ideias de planejamento, as ideias para que você consiga trabalhar o máximo de um produto. Por que eu tô falando isso? Porque, que nem eu vou mostrar para vocês aqui agora, quando você vai montar um planejamento estratégico, você vai fazer as seguintes perguntas para os seus clientes. Você colhe o briefing do cliente e ele te fala sobre a empresa, ele te fala sobre os produtos, ó, ele te fala sobre o mercado, ele te fala sobre todas essas ações aqui. Quando você colhe esse briefing, que nem a gente já teve aula de briefing aqui, você simplesmente olha para tudo isso e começa a pensar, pô, se eu sei que o cliente vende mais no mês de setembro, então eu preciso fazer uma ação forte no mês de setembro. E eu preciso começar a pensar nela em agosto, que nem a gente vai fazer aqui agora. Eu vou até colocar aqui em primeiro, só para que você veja. Criar campanha para mês de setembro. Vamos supor que seja celular. Sobre vamos pegar o exemplo, tá? O iPhone 10, um exemplo. 10 que vende mais neste mês. Então você já tem aqui, quando você tá chegando em julho, você fala, o que eu tenho que fazer mês que vem? Puta, eu tenho que fazer um negócio porque eu sei que em mês de setembro para esse cliente ele tem um grande número de vendas. Então você já tira assim metade do seu trabalho de ficar pensando coisa em cima da hora. Puta, eu tenho que tirar uma campanha de um dia para o outro. Isso é coisa de agência que não se arruma, tá, gente? Acho que até o português que eu falei errado. Mas isso é coisa de agência que não tem organização. Eu espero que, assim, com esse treinamento que você está fazendo aqui, você consiga manter essa organização daqui para frente. Que você consiga levar esse espírito de organização para o seu projeto também. Então, por isso que eu estou trazendo essa aula aqui, para que você entenda que, mesmo a gente tendo um planejamento de ideias, de conteúdo, a gente também precisa ter um planejamento de ideias para campanhas, para planejamentos que a gente vai fazer. Os dois são muito importantes. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica muito melhor. Caso eu queira dar um destaque em alguma coisa, eu venho aqui, dou um negrito e pinto de roxo, por exemplo. Tá tudo aqui, ó, tá tranquilo. É isso que eu preciso ter esse destaque. É assim que eu preciso trabalhar. E para isso que tem que ser meu foco em novembro, em dezembro, entre outras coisas. E eu costumo fazer assim, mês a mês. Costumo escrever tudo que eu quero fazer no mês. Então, o original, não esse aqui, já tá prontinho lá até dezembro, então já sei tudo que eu vou fazer. Todo mês eu passo um olho aqui no próximo mês para entender, né? E já vou separando algumas coisas que eu acho legal ali. E que aí também, o massa disso é que você vai tendo novos insights. Você começa a ler, você fala, isso aqui eu posso fazer mês que vem. Puta, eu vi um negócio aqui, eu vou colocar isso aqui para planejar em cima disso, para planejar em cima dessa ideia. Você vai separando tudo isso e vai fazendo planejamentos que depois também vão te render novos conteúdos em cima disso. Ou seja, você só vai ganhando com essas coisas, beleza? Então, essa foi nossa aula de hoje, tá? Eu não
não vou voltar com o Marcos no estúdio, que eu estou acostumado a fazer. Eu peço para que, se você gostou desse vídeo, avalie ele com um like, por favor. Se for novo por aqui, se inscreva, porque a gente vai ter mais aulas do nosso curso gratuito de social media aqui no YouTube nas próximas quintas-feiras, nas próximas sextas-feiras. Sempre varia esses 2 dias que sai o nosso vídeo, tá? Aqui no YouTube. Peço também que, se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários aqui embaixo e eu vou ter todo o prazer do mundo em te responder. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo.